Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Última palestra do dia. Todo mundo cansado. Tô louco para dormir. Não sei se vocês viram, a gente montou um Megazord aqui, ó, para fazer a conexão VGA. Tem um utensílio aqui, um software embarcado aqui, uma caixinha. Você liga na tomada. O banco funciona. Então, meu nome é Stefan. Eu vou falar de Visual Regression Testing em ambientes na nuvem. Eu vou falar primeiro um pouco sobre o que é isso, do que isso se trata. E depois, no final, vou fazer uma demonstração aqui, mostrar um projeto de exemplo, código mesmo, usando uma ferramenta que eu já usei para esse tipo de teste, que eu acho muito boa. Assim, não é um negócio muito trivial. Eu levei surras homéricas da ferramenta, mas eu estou aqui fiz até um projeto de exemplo para que vocês não levem porrada como eu levei. Então, funciona? Só ligando que funciona. Meu nome é Stefan, eu trabalho como QA. Atualmente mudei de empresa recentemente, então nem comecei ainda no ritmo de trabalhar mesmo. Não, estou uns dias aí configurando máquina. O pessoal lá usa o Windows, aí eu não vou usar o Windows não, vou usar o Ubuntu. Eu tenho um blog técnico sobre testes, stefanteixeira.com.br, meus contatos estão aí. Eu vou pôr os slides depois da palestra no SlideShare. Pode deixar que eu não vou dormir antes, eu vou pôr, depois eu durmo. Visual Regression Testing. Primeiro eu queria saber mais ou menos o perfil de vocês, porque eu já esqueci. Estou com a memória meio RAM. Então, quem que trabalha com automação? Assim, levanta a mão, por favor, não se acanhe. Quem é da ThoughtWorks aí? Então tá. Muita coisa para segurar, peraí. Então, o que é Visual Regression Testing? De onde que eu vi esse negócio? Em janeiro do ano passado, o pessoal da ThoughtWorks, eles fazem um radar tecnológico sobre tendências de várias coisas. Eles dividem em 4 categorias: ferramentas, linguagens, frameworks, plataformas, e dividem em 4 categorias, né? Tá pequeno aqui para ler, mas tem 4 níveis, né? Tem esse quadrante aí. Adopt, Trial, Assess e Hold. O Adopt são coisas que ele fala, use isso, porque a gente já usa nos nossos projetos. O Trial é experimente. O Assess cara, dá uma olhada, pode ser legal. E o Hold é evite. Peço desculpas para quem trabalha com .NET. Quem trabalha com TFS? Levanta a mão. Tá TFS no Hold aqui, mas desculpa, não fui eu. Ó, você fala com o pessoal da ThoughtWorks ali, ó. Aí vocês se acertam com eles lá. E aí, em janeiro, apareceu ali em Access, esse que está em verde aqui, Visual Regression Testing Tools. Aí, pô, o que é isso? Aí, calma rapidinho. Passando 6 meses no tempo, 6 meses não, conta tá errado. 6 meses, julho é 6 meses. Então, em julho, saiu um novo radar, o TFS continuou aqui no Hold, e aí o Visual Regression Testing foi para o Trial. Ou seja, não, experimente em seus projetos, porque é algo interessante. E o que é isso, né? Aqui tem uma descrição mais ou menos do que é, mas eu vou ler aqui, traduzir. Traduzir Joel Santana. Não, estou brincando, Joel Santana não. Com o crescimento da complexidade de aplicações web, cada vez mais você tem que testar, você tem que ter um teste não somente da funcionalidade, mas também da aparência das aplicações. Hoje a gente tem uma variedade absurda de dispositivos para acessar aplicações, smartphones, browsers, resoluções, né? Tem tablet, phablet, tem muita coisa, e cada vez mais é difícil testar isso. Então, existe agora um conceito
relativamente recente de ferramentas de Visual Regression Testing, que é um teste de regressão visual que vai testar a aparência da sua aplicação. Ele indica algumas ferramentas aí, mas eu vou falar daqui a pouco. E essas ferramentas têm basicamente duas abordagens. Uma é de comparar screenshots entre versões da sua aplicação, né? Você vai comparar os screenshots do que a sua aplicação deveria ser e o que é hoje. E outra é fazer assert em CSS. Pegar CSS, ficar verificando os valores mesmo. Ah, essa classe está com um espaçamento de 10 pixels, então passou. Eu, particularmente, prefiro a abordagem de screenshot, porque você não fica dependente do seu código, mas vai do cenário, né, do contexto de cada um. O João Júnior palestrou, ele adora essa palavra contexto, ele está super animado de ouvir contexto. E aí, qual é a motivação para isso, né? O aumento do número de dispositivos, browsers e resoluções. Agora, né, o iPhone já tem mais um, iPhone 6, iPhone 6 Plus, já são mais coisas para testar. Agora a Microsoft vai lançar o primeiro browser deles, né, que eu não conheço, não tinha nenhum outro. Tinha outro? Tinha outro? Eu não conheço. Então, diminui o esforço de testes manuais. Por quê? Porque você fazer esse tipo de teste, ficar olhando na tela, será que tem um pixel diferente aqui, comparando, esse teste é muito passível de erros humanos, né? Você, sexta-feira, eu aqui, cara de sono, sexta-feira, não, sábado, nem devia estar trabalhando, lá, estou trabalhando ainda, está totalmente errado isso, então eu vou errar, prefiro automatizar. E identificar de forma fácil e rápida defeitos que não serão encontrados tão facilmente com testes manuais. Essa figura é muito boa, porque quando eu vi ela pela primeira vez, eu estava tipo assim agora, e eu achei que era verdade, mas aí eu li direito e vi que não é. É um gráfico assim, do número de desenvolvedores em um projeto, com a chance de acontecer algo inesperado. Aí quando tem 100% de chance de acontecer algo inesperado. E essa figura, para achar que não tem nada a ver, tem a ver. Foi de um cara que fez um post sobre isso que eu estou falando. Mas foi genial. E usos, né? Você vai comparar screenshots das versões da sua aplicação. Eu já usei muito em um projeto no passado, uma empresa que eu trabalhava, para validar design responsivo. Tinha que testar uma aplicação web em diversas resoluções. Aí eu peguei várias resoluções e fiz testes para conseguir verificar que estava certo, conseguir até identificar defeitos de rodapé trepando na tela, conseguir ver coisas assim e validar valores de CSS se você quiser, você está livre, você é livre, seu teste, suas regras. Ferramentas. Hoje eu vou falar do Cobalt, que é essa que está em vermelho. Existem várias outras assim. O CSS Crit, que foi a primeira ferramenta que surgiu disso, pelo que eu saiba, ele é mais ou menos um plugin do Firefox. Mas ele só funciona no Firefox, é um processo meio caído, não use. Tem o Depicted, que é uma ferramenta feita em Python, que parece interessante, mas eu não sou muito bom em Python. Tem esse aqui embaixo, o Wraith, que é da BBC News, ou seja, os caras da própria BBC News fizeram a ferramenta para validar o design responsivo do site deles. É um site muito dinâmico, né? O site de jornal tem muita coisa. É bem interessante, essa ferramenta é em Ruby, então para quem tem familiaridade com Ruby, é uma boa. Eu já dei essa palestra só que sobre Phantom CSS ano passado, e que eu comecei a usar, que é em JavaScript, ele é um plugin de um cara chamado Casper.js, é tudo fantasma, que ele faz, só que ele usa headless browser, ele usa um browser tipo Phantom.js que não tem interface gráfica do usuário. Ele renderiza componentes, mas não tem uma interface gráfica, você não vê ele clicando, né? Ele vai rodar por baixo dos panos e você vai ter o resultado. Essas duas aqui, o Hard e o Galen Framework, elas seguem muito a abordagem de assert em CSS. Todas as outras que eu falei são mais na linha de screenshots, comparar screenshots. Essas duas, o Hard ele usa Ruby, o Hard em Node, e ele faz essa assert em CSS
e também usa o Cucumber por baixo dos panos, também usa BDD. E o Galen, ele tem uma parte do framework dele, a maioria em Java, mas tem uma parte em JavaScript também, um subset da API, e também é muito para essa parte de validar assert, fazer assert em CSS mesmo. Tem um cara da Qualista que tem falado sobre esse Amplitude Eyes, que tem um modo manual também, para quem não quer programar. E também já vi posts sobre a integração dele com o Selenium e tal. Também pode ser interessante. E hoje eu vou falar do Cobalt, que é uma ferramenta que faz parte de uma solução de testes que o Yahoo, um engenheiro do Yahoo fez lá em São Francisco, que é em Node.js também, JavaScript, sem cara feia. JavaScript é bom. Tá? Existe um tabu de JavaScript, né? Mas é mentira. Não acredito, né? JavaScript é muito bom. Vem, monstro, vem que JavaScript é muito bom, monstro. Vem, monstro. Cobalt. O que é isso? Uma das ferramentas da solução de testes front-end que o Yahoo criou. Na verdade, o Marcel Ayers do Yahoo. Essa solução é formada por 3 ferramentas. Tem o Preceptor, o Hodman e o Cobalt. O que cada uma faz? O Preceptor, ele é um runner, ele é um cara que é um agregador, você vai executar através dele, né? Se você usar todas as 3 ferramentas juntas, que é o que eu vou mostrar aqui, você vai rodar os testes a partir do Preceptor. Ele é um runner de qualquer tipo de teste ali em JavaScript. Você também tem a opção de usar o Cobalt puro, usar só o Cobalt, adquirir os screenshots como você preferir, e usar o Cobalt separado. Nesse caso aqui, hoje, eu vou mostrar um exemplo das 3 juntas. Então, o que cada uma faz? O Preceptor é um runner, é o cara que vai agregar tudo. O Hodman é uma biblioteca que abstrai o Selenium WebDriver e que usa PageObjects. Tem um conceito muito forte de PageObjects, não somente de PageObjects, a Thaís chegou a citar. Eu vou citar a Samantha, só para citar a Samantha, porque todo mundo citou a Samantha. Fiz minha parte já, senão... É que eles combinaram que se eu não citasse a Samantha, iam fazer uma pergunta citando a Samantha. Mas... a Thaís chegou a mencionar o PageObject, que é um padrão de projeto para desenvolver teste, no qual consiste em você separar a complexidade da sua tela do código de teste. Então, esse Hodman ele é muito focado nisso. Ele tem abstrações muito granulares de PageObject, tem page views, você pode abstrair até um rodapé da sua tela, um menu, vai do seu gosto. Eu vou mostrar um negócio bem mais simples assim. E aí, esse print, né, esse link embaixo, é um post quando eles lançaram essa solução, que foi no final do ano passado, mais ou menos. Como que eu comecei a usar isso, né? Falar um pouquinho da experiência. No início do ano, pesquisando sobre soluções para esse tipo de teste, eu já tinha usado o Phantom CSS, mas na aplicação que eu estava testando, tinha um problema do Phantom.js, que é o browser, né, do 198 para a aplicação que eu queria, e aí eu procurei outra coisa. E aí achei o Cobalt, achei interessante, e decidi usar. Aí eu peguei as 3 ferramentas ali, fui tentar entender, não entendi nada. Aí, o que eu fiz? Pô, vou mandar e-mail para o criador. Vai que o cara é gente boa e me ajuda. E não é cara gente boa pra caramba, me ajudou pra caramba. O cara super tranquilo, americano lá. Ele criou até um projeto de exemplo com as 3 ferramentas em conjunto, todas integradas, que me ajudou muito. Eu peguei um dia, peguei esse projeto de exemplo e falei, cara, vou entender esse projeto. Peguei, comecei a ver o que cada coisa fazia, e no final do dia eu já tinha todos os testes que eu queria. Então foi bem bom para mim. E como que eu vou mostrar hoje, esse processo de porrada que eu levei no início para aprender como usar, vai ser um pouco mais tranquilo, a curva de aprendizado vai ser um pouco mais tranquila, mas vai requerer um conhecimento de JavaScript. Então, eu recomendo muito parear com um desenvolvedor, chamar um desenvolvedor que entenda mais de JavaScript ou de programação para ajudar nesse processo, se esse tipo de teste for necessário na sua empresa. E então, esse post foi como apresentou as ferramentas. O próprio Marcel ele apresentou, fez uma palestra num Selenium Meetup lá em São Francisco.
E no final, no link tem uma referência, ali tem um link com o screencast da palestra, né? A voz do cara e os slides, não tem com vídeo, não gravaram, não sei, não disponibilizaram, mas é bom ouvir para ver o próprio cara apresentando a solução que ele criou, que é bem interessante. E aí como é que funciona? O Cobalt ele vai comparar screenshots usando uma biblioteca que o próprio cara também fez, o BlinkDiff, que é uma biblioteca de comparação de imagens. Ele vai pegar duas imagens, fazer uma comparação de pixels mesmo. Isso é configurável, você pode setar várias coisas. Pode, em vez de deixar vermelhinho, pode deixar azul, pode deixar da cor que você quiser. Pode setar nível de tolerância da comparação entre pixels. Se, sei lá, todas as ferramentas desse tipo de teste têm uma configuração dessas. Elas funcionam bem parecido, né, na ideia, e elas têm configurações para fazer a comparação de imagens, para não ser totalmente um negócio, se falhou um pixel, já era. Você pode setar uma tolerância, isso vai de cada um. Uma última coisa que eu vou citar aqui, antes de falar sobre nuvem e mostrar código, uma coisa que eu vou mostrar quando eu estiver no exemplo. Quando você tem dados dinâmicos nas telas, atenção. Quando você tem dados dinâmicos nas telas, quando você for comparar o screenshot, vai falhar, né? Você tem uma tabela ali com dados diferentes, o horário diferente, vai falhar, não tem como. Então, todas as ferramentas também têm recursos para esconder partes da sua tela para fazer a comparação de imagem sem quebrar com dados dinâmicos. E aí eu vou mostrar também como que no Cobalt você faz isso. Mas qualquer ferramenta que você pegar vai ter alguma coisa que faça isso, porque é um dos desafios, né? Você tem que tomar cuidado com isso. E o próprio BBC, já perguntaram para mim, mas na minha empresa é muito complicada a minha tela, não sei se vale a pena. Cara, o BBC News criou uma ferramenta para isso e usam. Então, mais complexo, com mais imagem, com mais dado dinâmico do que o BBC News, sei lá, só aquelas páginas do GeoCities antigonas lá. Então, fique tranquilo. Quem já usou quem já fez testes na nuvem? Gostei do mais ou menos, assim. Meia nuvem, né? Esse negócio de nuvem é engraçado, porque eu já tive um gestor que chegou assim, não, fazer teste na nuvem nada, vai chover aí, vai parar tudo. Não fazer isso não. Mas não é essa nuvem, né? Não é isso. Então, por que testar na nuvem? Por que é bom testar usando a nuvem? Você não precisa se preocupar com infraestrutura, né? Muita gente que vai testar em diversos ambientes, vai criar várias máquinas virtuais, aí você tem que manter várias máquinas virtuais. Imagina ficar mantendo vários ambientes Windows, que chato. Então você usa um serviço desses, paga. Eu pago para não ter que usar o Windows, feliz. E aí você consegue testar em múltiplos ambientes. Esses serviços, como... quem que mencionou aqui? Deixa eu lembrar quem que mencionou. Foi o cara de mobile mencionou o Sauce Labs e o Browser Stack. E teve mais alguém que mencionou, não foi a Samantha, né? Não foi a Samantha, não. Mas duas pessoas mencionaram hoje, eu esqueci dos nomes, mencionaram serviços na nuvem que eu vou falar aqui também. Esses serviços eles oferecem mais de 500 combinações de browser e sistema operacional. Tem até IE. IE6, pode testar o que quiser. Tem até Firefox Beta. Adrenalina, é emoção. Será que vai funcionar? Roleta russa, põe lá. IE7 no Windows XP, vai lá. É divertido. Só que não. O setup é simples configurar essas ferramentas. Você só seta um conjunto de capabilities, né? Conjunto de configurações e roda, como se fosse normal. Você manter uma estrutura de VM para isso é muito mais complicado. Usar Selenium Grid para isso, ficar mantendo tudo. Eu já vivenciei isso e não é legal. E outra coisa boa também que também mencionaram foi que execuções dá para executar em paralelo. Isso é muito bom, reduz o tempo de feedback. Você consegue executar em paralelo e te dá feedback mais rápido, só que você tem que pagar mais por isso, né? Sempre assim. E aí tem o Sauce Labs, que é o pioneiro nisso, é o mais completo, é um serviço muito bom,
muito bacana. Tem até ambientes de Android e iOS para você testar. E tem o Browser Stack, que é bem similar ao concorrente. Eu já trabalhei com os dois. Assim, diferenças entre os dois. Se essa palestra fosse há uns 3 meses atrás, eu indicaria o Browser Stack, né? Até mencionaram que o Sauce Labs só tem mobile e o Browser Stack não tenho certeza, mas, enfim, acredite nele que ele falou isso. O Browser Stack, né, se fosse falar 3 meses atrás, eu indicaria o Browser Stack por quê? Porque ele tinha, né, mencionaram isso, mas mencionaram errado. O Browser Stack tinha um plano de preços muito mais, com um custo-benefício muito melhor do que o Sauce Labs. E, na verdade, agora não tem mais. O sonho acabou. Agora o preço dele está bem equiparado. Sim, não tem mais vantagem de preço. Os planos antigos vão ser migrados uma hora ou outra para o plano novo. E aí é triste, mas agora o preço está parecido, então um preço parecido de um ou do outro, usa o Sauce Labs porque vale a pena. E o Sauce Labs também teve palestra sobre Appium. O Sauce Labs foi quem criou o Appium. Então, suporte total para a plataforma deles na nuvem, né? Bem bacana. E aí, mostrar um código aqui. O que eu vou fazer? Mostrar a estrutura de um projeto, de exemplo. Cara, tem gente que vai ficar meio perdida, mas pergunta qualquer coisa. Se estiver chorando, me pergunta. A gente fala que eu te escuto. Mas é isso, faz parte da vida. Eu sou bem, assim, tenho muito pensamento de que apanhar faz parte do processo de aprendizado. Mas, se precisar de ajuda, eu ajudo como quiser. Então, vou mostrar como as ferramentas se integram. O projeto é simples, vai por mim, olha o código, fica brincando com o código, vê se vai funcionar. E vê quando falhar também. Eu vou alterar uma coisa numa tela, vou mostrar um sistema aqui, e o teste vai falhar, né? E vou mostrar as imagens de diff. O que é isso? Toda vez que essas ferramentas comparam duas imagens, elas vão ter, além da imagem, né, do resultado, né, como que foi, normalmente elas criam uma outra imagem que chama de diff, que é uma imagem que tem a diferença entre pixels das imagens que foram comparadas. Isso daí fica no diretório chamado highlight dentro do Cobalt. E vou mostrar esse projeto no GitHub. Está no GitHub. Tem muita coisa ali. Um projeto usando a min stack em JavaScript. É um CRUD bem simples. Eu fiz baseado naquele livro do Casa do Código, de min. E o projeto tem tudo de teste em JavaScript. Assim, tem muita coisa. Até quem quiser saber mais sobre testes em JavaScript, olha para o projeto que tem bastante coisa. Então, deixa eu abrir aqui. O sistema, esse daqui é um CRUD de bookmarks, né? É bem simples, só tem título e URL. Então tem aqui Google, outras coisas. Se eu vier aqui, então só tem 3 telas, né? Essa aqui é a tela principal, né? Depois que você loga, eu vou falar disso daqui a pouco. Tem a tela de adicionar um bookmark, que eu vou clicar aqui, vou pôr um título, uma URL e salvar. E tem a tela de login. Aqui, essa aplicação, até como o livro que eu usei como base para fazer, porque eu estava estudando isso, essa aplicação ela usa autenticação pelo GitHub. Então, você vai no seu usuário do GitHub, tem ali nas configurações, tem uma configuração de applications, aí você adiciona essa aplicação, ele te dá uma chave, e aí você passa para a aplicação e tal, você pega a URL da aplicação, adiciona lá, autoriza o GitHub a se autenticar por ela. E aí, se eu der logout aqui, essa daqui, ó, aqui está /bookmarks. Se eu pôr na raiz, vai para bookmarks. Se eu pôr /auth, que é authorization, essa tela aqui é de login. Tá ok? Quando eu clico aqui Sign in with GitHub, ele vai redirecionar para a página do GitHub, e aí vai fazer o login. Né? Eu vou fazer o login lá pela página do GitHub e vou parar na tela inicial. Beleza? Então tá. Então vou mostrar a estrutura do projeto, mais ou menos. Esse projeto aqui, o nome dele é Fev Organizer.
um organizador de favoritos. E aí, tem aqui um diretório teste, que tem todos os testes do projeto, e tem aqui um diretório visual, que são esses testes visuais. Dentro de visual, você vai ver 3 diretórios: lib, screenshot e tests. Testes são os testes que você vai desenvolver. Screenshots vão ter os screenshots. Pô, genial. Só que isso daqui se divide em 3. Tem o approved. O que é isso? Aqui é onde você vai colocar as imagens que são o comportamento que a sua aplicação deveria ter. Você vai colocar em approved, ou seja, está aprovado, uma aplicação tem que estar exatamente assim. Aí eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu tenho para 2 telas aqui. Para essa tela inicial, ó, é como deveria ser. Repare que está tudo preto aqui, por quê? Porque, como eu falei anteriormente, são dados dinâmicos. Então, eu não posso... esses dados não vão ser sempre os mesmos. Então, eu escondo esse cara. E aí, como que eu escondo? Eu escondo através de um seletor. Aqui, por exemplo, acho que é uma div. Eu escondi essa div, e aí ele não vai considerar essa div na comparação de imagens. E aqui tem outra tela, que é a tela de login, que só tem esse texto aqui, é bem simples. Então, essa tela, eu vou fazer um exemplo que essa tela aqui não vai falhar, porque eu não tenho muito o que mudar nela, mas essa daqui vai falhar, porque eu vou mostrar e acredita em mim. Então, tem o diretório approved, tem o diretório build e o highlight. O que é o build? O build vai ter os screenshots que foram da execução atual. Quem é que vai pegar os screenshots? Nisso daqui que eu vou mostrar, como integra com as 3 ferramentas, o preceptor é o cara que vai rodar o teste para a gente, e é no preceptor que eu vou configurar os ambientes que eu vou rodar, no Sauce Labs, no browser tal, na versão tal, na resolução tal. Vou configurar o URL da minha aplicação. E aí, o Hodman, que é a biblioteca que abstrai o Selenium, ou seja, é a que vai clicar nas coisas, nos campos e interagir com a aplicação, é ela que vai obter os screenshots. E aí, ela vai obter os screenshots, vai parar nesse diretório aqui de build, e aí o Cobalt vai lá e vai comparar. Tranquilo? Então, o build vai ter os screenshots da execução, e highlight vão ser screenshots que têm a diferença entre as duas. Eu vou mostrar. Mais um pouco sobre o projeto. Tem um diretório aqui, lib, e um teste. Teste tem os testes, e tenho aqui suporte system.js. Isso daqui é coisa interna da ferramenta. Está bem comentado até, se você quiser entender como que ele está fazendo isso por baixo dos panos, algumas coisas. Isso aqui são helpers, né, coisas para ajudar nos testes. E da mesma forma, aqui em lib é onde você vai colocar os seus page objects. Tem aqui um pages, que é onde você vai colocar os seus page objects. Tem aqui fora um helper.js, que é a mesma coisa. São helpers, você não vai editar esse arquivo, você pode ler para entender como é que ele está carregando os page objects e fazendo isso por baixo dos panos, está bem comentado, bem explicado, mas você não vai mexer nisso, você só vai criar page objects e testes, puramente. Então, eu criei 2 page objects. O page object padrão do Cobalt ali, isso está numa configuração dessas. O primeiro, a tela inicial da sua aplicação, ele fala para você chamar o page object de application. No caso, a tela inicial da minha aplicação vai ser a tela de login, porque eu vou abrir uma instância nova de um browser e eu não vou estar logado. Então, vou ter que fazer um login antes de prosseguir. Então, essa tela application, diminuir um pouco aqui. Essa tela application, está dando para ler direito? Está lendo? O pessoal aí atrás está lendo direito? Sim? Beleza. Posso aumentar se quiser. Essa application vai estender da função da classe PageObject aqui, né, que eu peguei aqui em cima, a variável PageObject, eu faço um require no Hodman.PageObject. Então, vou estender, vai ser um PageObject, e os PageObjects no Hodman tem algumas funções predefinidas. Uma delas é a initialize. O que é isso? Daqui vai inicializar o PageObject. O que isso vai fazer? Você vai setar seletores, ou seja, seletores que você vai usar no PageObject. Por exemplo, esse PageObject, repara que eu estou fazendo o seguinte, eu estou considerando esse cara não somente como a tela inicial da minha aplicação, que é a página que só tem o link para fazer o login,
como também a página do GitHub, que tem usuário, senha e botão OK. Então aqui esse login, password e botão OK são do site do GitHub. Eu não criei um separado só para o GitHub, criei um que engloba todo o processo de login e aí o outro vai ser a página inicial. Não me julguem. Então, criei aqui os seletores que eu vou usar, os elementos que eu vou precisar. Sign in é aquele link de sign in, que é sign in with GitHub, que tem o ID sign in. Isso aqui é seletor CSS, para quem não conhece. Seletor CSS, quando você põe tralha, jogo da velha no início, é porque você está pegando o elemento pelo ID. E aqui são os elementos da página do GitHub. Quando ele me redirecionar para o GitHub, ele vai fazer um login, aí eu pego o campo de login, campo de senha e o botão OK. Tá OK? E aí, nessa função initialize, você vai colocar no final um add load selectors, passando os seletores que você quer adicionar. O que é isso? Isso daqui, por baixo dos panos, ele vai esperar, ele vai carregar o seu PGObject e vai esperar até que esses seletores que você listar aqui tenham sido carregados. Ou seja, aqui eu estou falando, ó, carrega até... Como que eu sei que meu PGObject já está inicializado? Se o sign-in estiver aparecendo. Tranquilo? Se eu quisesse, colocaria todos aqui. Isso daí depende do PGObject. Beleza. Aí outra função que eu tenho aqui, as funções que são pré-definidas. Tem essa blackout aqui, que é aqui que eu vou dizer o que eu quero deixar ignorado da minha tela. Nessa tela aqui não tem nada para ignorar, mas no outro PGObject que eu mostrar, você vai ver que eu estou ignorando aquela div com a lista dos bookmarks. E aqui eu criei um método, uma função aqui, getHomepage, que vai retornar o new homepage, que é o outro PGObject. Isso daí eu vou usar no teste, vou mostrar daqui a pouco. E aqui o login, que é uma função que vai fazer o login. O que ele faz? Dá um getElement no sign-in, que é o link, .mouse, .click, ou seja, vai clicar. E aí eu ponho o wait for elements, passando o login, ou seja, vai esperar aparecer o campo de login do GitHub, no máximo 10 segundos. E aí eu faço... Nossa, fiquei com voz de linha direta, né, agora. O login, vou limpar o campo, login.clear, e vou passar o login que eu quero, send keys login. A mesma coisa com a senha, e aí o botão OK, eu vou chamar a mesma coisa, botão OK.mouse.click. E aí no final retorno o new homepage. Por quê? Porque quando eu estou no PGObject da tela inicial e faço um login com sucesso, eu vou para a tela de homepage, então retorna outro PGObject e aí continua o fluxo. Então, qual é o outro PGObject? Homepage. Esse cara aqui. Então tem o mesmo esquema, initialize. Quais são os seletores que eu vou querer? Daquela tela inicial eu vou querer o botão de new bookmark, que eu coloquei aqui, e a lista, que é a lista que eu vou ignorar, que é uma div, e aqui, ó, ponto table responsive. O que é isso? Isso daí, ponto, pega pela classe do elemento. Então, estou pegando o elemento que tem a classe table responsive. E aí o add load selectors, passei os dois, ou seja, só vai esperar a tela carregar, até esses dois elementos carregarem, aí sim ele vai dar o PGObject como carregado. E aqui na função blackout, repara que eu estou passando this.getElementList, ou seja, ignora esse elemento list, não considera ele na comparação de imagens, deixa ele todo preto. Blackout. E aí, põe aqui o URL que você está esperando, mas vou mostrar onde seta o URL inicial mesmo. Esses são os PGObjects. Muita bruxaria, só um pouco. Então tá. Se tiver alguma pergunta que esteja impedindo de continuar entendendo a palestra, pode perguntar logo, porque senão vai chegar no final vai ficar todo perdido, assim. Então, se quiser, não tem problema não. Dou-lhe uma? Não. Então, ali no que eu dei um this.waitForElement, eu coloquei 10 segundos. Mas tem outras coisas, por exemplo, os testes em JavaScript, assim como em Java você vai escrever com JUnit ou TestNG, em JavaScript você tem frameworks, tem runners, né,
que tem o mesmo propósito. Aí tem o Jasmine, tem o Mocha, tem o QUnit. Eu gosto muito do Mocha e do Jasmine. Nesse caso aqui eu estou usando o Mocha. Tranquilo? Aí esse tempo de timeout global e tal, você pode setar pelo Mocha também. Mas eu acho que na tela no JS do Preceptor, que eu vou mostrar agora, tem uma coisa de timeout. Quase certeza. Vou te mostrar aqui. Então, continuando, esse daqui é o arquivo do Preceptor, que é o cara que vai executar os testes. Ele fica aqui dentro de Visual, aqui fora. É um rulebook, e aí eu dei o nome de rulebook Sauce Labs, porque eu vou rodar no Sauce Labs. O Preceptor, para rodar, ele tem esse conceito de rulebook. É um livro de regras. Então, quem que tem nesse rulebook? Primeiro, cada browser que você for usar, ele fala para você criar um decorator. Aí eu criei uma variável aqui, simples, WebDriver Decorator Chrome. Muita coisa disso daqui você vai simplesmente copiar e colar e mudar só o que for necessário. Então, eu sou bem sincero, você não vai ter que ficar se matando de entender isso daqui, não. Isso daqui você vai configurar o quê? O que ele tem aqui? Configuração do WebDriver. Aí tem aqui um runner que roda por baixo, que é o cab que ele usa, mas isso você não precisa se importar. O que interessa aqui? Capabilities. Aqui que você vai configurar o que você está rodando. Aqui eu estou passando as capabilities do browser, ou seja, browser Chrome, versão 39, plataforma 2.7, e aí o nome do teste, eu dei um nome para o teste. E aqui, esse server é quem vai rodar. Então, eu coloquei aqui server Sauce Labs, ou seja, vou rodar na nuvem, e aí configuration vai passar o seu usuário e o access key, que é um token que ele te dá lá no Sauce Labs. Eu criei aqui um para o Firefox também, que é a mesma coisa, quem está dormindo, mesma coisa. Eu já vi gente dormindo já, eu entendo. Também queria estar dormindo. Aqui Firefox, só mudou isso. E aqui Sauce Labs, a mesma coisa. E aí, o que mais você vai pôr? Aí aqui que você vai configurar mesmo. Configuração, tem Report Manager, aqui ele vai dizer o que ele vai dar como report e tal. Aqui não se importa com isso. O que é importante aqui? JUnit. Ele vai gerar um relatório de teste no formato do JUnit, que é um XML, que qualquer coisa entende. Qualquer servidor de integração contínua entende. O Jenkins, que foi citado pela Samantha, a Samantha mencionou o Jenkins, vai entender e você vai usar isso. Então aqui ele vai criar um testResults.xml e vai colocar isso na raiz do projeto. Aqui plugins. Ele chama o Preceptor WebDriver, que é uma extensãozinha do Preceptor para trabalhar com WebDriver. E aqui, o que você falou, você de rosa, é Settings. Aqui tem um timeout implícito, que é aquele timeout global do Selenium, que você vai dizer, qual o tempo que o Selenium tem que esperar para carregar alguma coisa. Vai esperar no máximo esse tempo aqui. Se ele não encontrar, ele vai ficar esperando até esse tempo aqui para encontrar. E o timeout que eu setei antes, que era this.wait for, é um timeout explícito. Estou falando, espera esse tempo aqui até esse elemento aparecer. E esse daqui é um timeout global, que é o implícito. O bom é sempre você usar os dois em conjunto. Aqui eu seto a resolução, 1920 por 1024, sei lá. E base URL é a URL inicial, que eu peguei aqui onde está hospedada a aplicação, está numa máquina lá na Amazon, /auth, que é authorization. Show? E aqui, tasks, são as coisas que o Preceptor vai rodar quando for chamado. A primeira coisa que ele faz é um cleanup, ele vai limpar os diretórios de build e screenshots, build e highlight, desculpa, porque isso daí, cada execução vai ter coisas novas ali. Só o approved que permanece ali. Depois, ele vai executar uma task do Mocha, que é o runner dos testes que eu estou usando. Se você usar o Jasmine ou o QUnit, você vai mudar aqui. E aqui eu chamei de take screenshots, que é o quê? O Rodman lá vai acessar as telas e vai obter os screenshots. E aqui, o que você precisa se preocupar? Aqui, decorators, você vai passar aquela variável de decorator que eu coloquei lá em cima, que era a mesma coisa, que era com as configurações do Chrome e Sauce Labs. E aqui, configurações.
Tem uma coisa de timeout aqui, que é o timeout do Mocha, que eu te falei, que é o timeout do framework que está rodando, que é o runner mesmo. E tem outras coisas. E aqui eu digo qual é o teste inicial. Paths, vou dizer quais são os testes que eu quero rodar. Aí aqui, o teste só tem um teste, que está dentro de index. Só tem um script de teste, que é esse cara aqui. O que ele vai fazer? O Mocha, assim como o Jasmine em JavaScript, ele tem essa sintaxe do describe it. Né? Describe, veja como uma suite de testes, né? Um agrupador de testes, e cada função it é um teste case em específico. Então, tem um describe grande aqui e tem vários its. Aí, a primeira coisa, deve carregar a página. Aí, o que eu faço? Faço um assert, que this.application, que é aquele PG Object inicial, não beber água dá nisso, e vejo que ele tem page content. Chama a função REST-PageContent para saber se ele tem conteúdo. E aí, eu tiro um screenshot dessa tela, depois que ela foi carregada, aí chama application.capture, que é a função para pegar o screenshot. Aí eu passo this.test.fulltitle. O que é isso? Isso daqui vai falar, pega screenshot da tela inteira. Beleza? Then, e aí chamo Done. O que é isso daqui? Esse Done que você passa para o it, isso daqui é um recurso para testar coisas assíncronas. Você capturar o screenshot é um processo assíncrono. Ele pode ter começado a executar, mas se eu não tiver colocado esse Done, ele ia executar outros testes enquanto aquilo lá não terminou. Então, isso aqui eu estou forçando. Só vai passar desse teste. Ninguém vai passar esse teste, não. Só vai passar quando capturar o screenshot. Tipo o Capitão Nascimento. E aí, vai fazer o login, vai chamar application.login, passando usuário e senha, e vai tirar o screenshot da homepage. Beleza? Alguma pergunta séria? Muito complicado? Então, eu vou mostrar aqui execuções já feitas, porque não vai dar tempo de rodar tudo logo. Então, aqui é a tela da aplicação. Repare que tem 5 bookmarks aqui, e aqui tem 5 linhas essa lista, certo? Vou pegar aqui, esse projeto está no GitHub, esse projeto aqui. Ele tem no final aqui um Circle CI Passing. Se você clicar, você vai ser direcionado para o Circle CI, que é um serviço de integração contínua na nuvem, né? Assim como o Jenkins, que a Samantha mencionou. Desculpa, mas é muito bom falar isso. O Circle CI também é para integração contínua, integra com o projeto do GitHub. E eu habilitei para esse projeto. Então, você vai ter uma tela assim, se você fizer um login e tal. E o login é de graça, não vai pagar nada. Beleza. Então, aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui é um build que passou. Ou seja, aqui, quando eu terminar a execução, isso daqui vai executar o projeto inteiro, vai executar vários testes. A execução desses testes, você vai chamar assim, Node Modules, que é quando você instalar. Isso daqui é um projeto no Node, então você vai dar um npm install para instalar as dependências. Você vai chamar Node Modules, que é onde vai estar salva essa dependência, /preceptor, /bin, /preceptor. Esse é o executável do preceptor. E aí vai passar o arquivo de rulebook, aquele que tem decorator, que é a mesma coisa. E é isso. Você vai executar, ele vai dar um relatório assim. Quais foram as coisas que ele executou? Primeiro ele vai tirar os screenshots. Aí, pegou os screenshots, que é aquela classe aquela função de teste que eu mostrei. E depois ele vai executar o Cobalt para comparar os screenshots. Então, ele comparou os dois screenshots. Para cada um ele faz o seguinte: vê se carrega ou vê se o screenshot carrega, né, do approved, que é o correto, vê se carrega o screenshot do build, que é a execução atual, vê a configuração do Cobalt, se tiver alguma configuração a mais, e vê se as telas são iguais. Então, passou. Esse cara aqui passou. E aqui, se você vier em Artifacts, aqui, tem Artifacts, Test Visual Screenshots, você pode ver as telas aqui. Se eu pegar isso aqui, Highlight, espera aí que eu estou com 3G, não, 4G. Agora eu tenho uma operadora, antes eu tinha TIM. Aí, você vai ver, a primeira tela,
o build, approved, e aqui é a diferença entre as duas. Ok? E agora eu vou pegar uma execução que falha, o tempo está acabando. Uma execução que falhou. O que eu fiz? Eu cheguei aqui, repare que tem 5 bookmarks e 5 itens na lista. Né? Se eu adicionar um sexto bookmark, o que vocês acham que vai acontecer? Que número que vai aparecer aqui? Fala, gente. Vai acabar o tempo. 6. E aí, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer mais um item na lista. Certo? Então, olha só. Vem comigo, monstro. Ó. Concorda que isso daqui vai ser 6. E aqui, esse quadrado, esse retângulo preto aqui vai ficar maior? Não vai? Porque vão ser 6 itens em vez de 5. Então, se eu comparar a tela com 6 itens com a tela com 5, vai falhar, não vai? Aqui vai ser 6, isso aqui vai ser maior, não vai? Vai ou não vai? Beleza. Pô, gostei, hein? Pô. Devia ter interagido mais. Então aqui falhou. Por quê? Porque eu fiz isso. Ah, danado. Aqui, ó. Aí eu vou abrir aqui a comparação. Que é esse daqui. Cara, Vivo é muito boa, cara. Vou fazer propaganda para Vivo. Gratuita, assim. Vivo é muito boa. Usem Vivo. Que nem o Silvio Santos fez da Netflix, né? Usem Netflix, usem Vivo. É muito boa. Então, aqui é a de 5, que foi a primeira. Aqui, ó, a de 6, finge que não tem nada vermelho, já vou chegar lá, ó. Tem 6 aqui, ó, acredita em mim, ó. Tem 6 aqui e esse retângulo está maior do que esse. Acredite, está maior. Por que isso está falhando? Né? Imagina que você tivesse uma lista com paginação. Se você tivesse paginação e essa div ignorada ficasse sempre a mesma, você não ia ter esse problema. Aqui, como é dinâmico, vai descendo para sempre, vai dar esse tipo de erro. Então, aqui, ó o retângulo a mais aqui, o item a mais. Calma, rapidinho. O item a mais aqui. E aqui, acredita em mim, cara, tem um pixel vermelho aqui. Eu juro que tem. Deixa eu até dar zoom aqui, ó. Tem um pixel vermelho aqui, ó. Aqui, ó. Pegou. Tô falando, vem comigo. Pô. Vem comigo. Isso é muito bom, cara. Então, provei que eu estou certo. Então, é isso. O projeto está lá. Aí, só o último slide aqui, por favor, não me mate. O projeto de exemplo que eu mostrei é esse daqui. Pode tirar dúvida, qualquer coisa. Pode copiar, usar à vontade, vender, fica à vontade. Aqui é o projeto que o Marcel criou, que me ajudou a fazer esse que eu estou compartilhando. Só que ele... Por exemplo, o Rodman, ele mostra uma granularidade muito boa nos Page Objects, é mais complexo, então vá aqui comigo, vem comigo que eu estou garantindo. E aqui os screencasts que eu comentei anteriormente, que eu mencionei. E aqui, ó, um futuro próximo, conversando com o Marcel por e-mail, uma coisa que ele está fazendo, implementando recursos para você, além de identificar onde nos pixels que estão falhando, ele está implementando um recurso para saber qual o seletor do elemento que está falhando. Então, em futuro próximo, você vai ter o Cobalt, além de identificar onde que está diferente, ele vai te dizer qual o seletor do elemento que está diferente. Isso é bem legal. Bruxaria mesmo, assim. Vendo de alma, assim, bem legal. E é isso, obrigado. Desculpa pelas piadas. Entendeu?